Oi, pessoal. Nosso trabalho vai ser sobre socialização. O meu grupo é composto pela Juliana Shaddai, eu, Lívia, a Marcela e a Vitória. Bom, a socialização ela ocorre quando os animais formam grupos e eles interagem entre si. Essas socializações elas podem ser benéficas ou não. A socialização ser benéfica ela inclui a sobrevivência, onde apenas o indivíduo ele não seria capaz de enfrentar um ataque de algum predador, a facilidade de buscar alimentos e o acasalamento, que facilita na busca de um companheiro. Mas nem todas as socializações elas têm um impacto positivo, sendo assim tendo custos, como o risco de parasitas e patógenos se espalharem de um hospedeiro para o outro e a grandes chances da competição por comida. Embora o grupo grande localize facilmente, né, o alimento ele deve ser compartilhado com todos os indivíduos do grupo depois. As interações sociais entre os indivíduos podem gerar 4 tipos distintos de relação, sendo elas, então, a cooperação ou mutualismo. Nesse caso, ambos os indivíduos na ação ganham. O altruísmo, que é quando o indivíduo instigador da ação paga um preço adaptativo e o indivíduo receptor se beneficia. Nesse caso, o altruísmo implica um sacrifício em benefício do outro. O egoísmo é o oposto, onde o agente ganha e o receptor, nesse caso, perde. E o despeito é quando ambos os indivíduos perdem na interação entre eles. O altruísmo seria difícil explicar porque o agente sofre uma perda de aptidão. E muito se pergunta por que essa interação em si ela existe na natureza. Bom, o altruísmo é um paradoxo central do darwinismo e seria impossível que a seleção natural favorecesse um alelo que resulte em um comportamento que beneficia outros indivíduos. E, dessa forma, a teoria de Darwin não faria sentido. Mas ele mesmo conseguiu uma solução, onde a seleção poderia favorecer as características que gerasse uma redução de aptidão em um indivíduo, caso essas mesmas características beneficiassem a sobrevivência e o sucesso reprodutivo. Posteriormente, em 1974, William D. Donald Hamilton desenvolveu um modelo genético que demonstrava que um alelo que favorece o comportamento altruístico pode disseminar-se sobre certas condições. Ele mostrou por meio de cálculos o comportamento altruísta, usando artifícios genéticos, e o ponto essencial desse modelo é o coeficiente de parentesco, que é representado pela letra R, que é a probabilidade de alelos homólogos em dois indivíduos terem a mesma origem e serem idênticos. Com isso, tem-se que, quanto maior é a semelhança genética entre os pais, maior também será a probabilidade de a prole receber genes idênticos, e assim, gerações diferentes têm maior porcentagem de material genético adquirido de um ancestral em comum. O resultado disso é, quanto maior a similaridade genética entre os pais, maior é a homozigose, quando comparado a indivíduos com pais cuja relação de parentesco inexistem. Para generalizar esse resultado, Hamilton ofereceu o conceito de aptidão inclusiva, destacando que a aptidão de um indivíduo pode ser dividida em dois componentes: aptidão direta, que resulta da reprodução pessoal, e a aptidão indireta, que resulta da reprodução adicional dos parentes. A seleção natural, ela vai favorecer a disseminação de alelos que aumentam o componente indireto da aptidão, que é chamada de seleção de parentesco, e vamos ver muito em situações de altruísmo na natureza. Na natureza, a gente encontra vários exemplos de socialização que acontecem, principalmente, né, como é o caso das aves. Então, a gente tem uma espécie que é nativa da África, se chama Merops bulucoides, é popularmente conhecida como papa-abelhas de testa branca, e eles possuem um comportamento de socialização familiar. E o que acontece é que os indivíduos que já estão na idade reprodutiva, quando eles não encontram uma disponibilidade muito grande de indivíduos para o cruzamento, eles acabam ficando nos ninhos e auxiliam no cuidado parental dos seus irmãos.
Então, essa espécie desenvolveu o comportamento de socialização adaptativo, está diretamente relacionado à falta, digamos assim, né, um número baixo de indivíduos para a reprodução. E então essas opções restritas entre os indivíduos da idade reprodutiva fazem com que esses animais exerçam um comportamento que é como se fosse um papel de auxiliar nos ninhos das colônias ou do clã, né, o qual eles pertencem. E então eles subdividem-se, eles formam grupos que vão de 3 até 17 indivíduos e eles têm a função principal de defender o território que é usado para alimentação, que vai até 7 quilômetros de extensão. Essa espécie está representada aqui nessa imagem ao lado, que é o papa-abelhas, de testa branca. Então, analisando esses animais em específico, essa espécie, né, de papa-abelhas, a gente tem que todos os animais, eles são do mesmo clã, né? Os animais do mesmo clã, eles são parentes. E os ajudantes, geralmente, eles têm essa opção de escolha, eles podem escolher os filhotes que eles vão auxiliar. E esses filhotes, eles possuem diferentes graus de parentesco com esse indivíduo, né? Que os filhotes vão ser os receptores e esse comportamento é chamado de altruístico, socialização altruística. E a partir das papa-abelhas, essa espécie ela se tornou, na verdade, um parâmetro para entender a seleção de parentesco, como acontece na natureza. E foi possível também perceber que essa espécie ela se enquadra nas previsões da regra de Hamilton, né? E aí a gente tem, analisando e percebendo o comportamento desses indivíduos, que quando um membro do clã deixa de se reproduzir para auxiliar o ninho e acaba permanecendo, né, com os seus irmãos e os seus pais, ele tem claramente a preferência por filhotes que são mais proximamente aparentados a ele. Um resultado, né, que a gente observa em relação a esse comportamento que ele exerce como auxiliar é o aumento em 0,47 da prole, que consegue chegar até a implumação. E a gente tem que, sem essa ajuda por parte dos indivíduos que deixaram de se reproduzir e optaram, digamos até que eles tomaram essa decisão, né, de continuar nos ninhos auxiliando, que mais da metade dos filhotes eles morrem, né, de inanição, que é quando os filhotes, os pais no caso, né, os genitores, eles não conseguem encontrar alimento suficiente para dar para os seus filhotes e eles acabam morrendo desnutridos, sem alimento. Então, a assistência desses indivíduos é um enorme benefício, né, para os genitores, aumenta visivelmente e consideravelmente o sucesso dos filhotes do ninho e gera um grande diferencial na aptidão inclusiva, visto que eles estão protegendo justamente, né, até 7 quilômetros das áreas de alimentação. Aí aqui nesse slide a gente tem também essa imagem à direita, essa figura que mostra um gráfico da probabilidade de auxílio por parte dos indivíduos, né, esses da idade reprodutiva, que optaram por ficar nos ninhos, e a preferência deles por quem vão ser os filhotes que vão receber esse auxílio. A gente tem 156 com sanguinidade, que é quando eles têm uma relação muito próxima, né, de sangue, ou seja, irmãos ou irmãs, né? E aí, por afinidade, é só 47. Então, é um valor que é bem visível, né? Porque eles têm muito mais a preferência por aqueles animais, aqueles indivíduos que têm algum grau de parentesco mais próximo. Então, gente, o que a gente pode falar sobre a cooperação entre indivíduos não parentes? Um dos fundadores da sociobiologia, o Robert Trivers, esse que está aqui do lado, para quem não sabe, a sociobiologia estuda o comportamento social dos animais, usando alguns conceitos sobre psicologia, sobre etologia, evolução e genética de populações.
Então, o Trivers, ele propôs que os indivíduos podem realizar atos altruístas se eles forem favorecidos, retribuídos em algum outro momento. No caso, por quem foi beneficiado. Existem 2 condições básicas para que esse tipo de altruísmo evolua, para que dê certo, né? Primeiramente, a seleção natural ela só vai favorecer esses atos se o custo para o agente for menor ou igual ao benefício para o receptor. Mas por que isso? Porque alelos que levam a um comportamento de alto custo e baixo benefício, eles acabam não conseguindo permanecer na população e vão desaparecendo com o tempo. E o segundo ponto é que os indivíduos que não retribuem, eles tendem a ser punidos. Porque se eles não forem, os indivíduos altruístas eles vão sofrer uma perda de aptidão sem um retorno. E o que isso acarretaria nessa situação? Os alelos que levam a esse comportamento enganoso, eles aumentariam muito na população e os altruístas diminuiriam e, consequentemente, vão ser eliminados com o tempo. Mas, por outro lado, essa teoria também prevê que os altruístas eles possuem a capacidade de detectar esses alelos enganosos nos outros indivíduos e, consequentemente, puni-los. Desde uma punição por, um ataque direto até a retirada de algum benefício. Esse tipo de altruísmo ele tem maior probabilidade de evoluir quando alguns fatores ocorrem. Entre eles, quando os grupos são mais estáveis, ou seja, cada indivíduo interage com o mesmo conjunto de indivíduos repentinamente. Quando ocorrem várias oportunidades de ter esse comportamento altruísta durante a vida do indivíduo. E quando o indivíduo tem uma boa memória, né, tem a memória mais desenvolvida. E também quando os indivíduos com algum potencial altruísta interagem em situações parecidas, tem essa oportunidade. E de que tipo de espécies sociais esse comportamento é esperado? Então, se a gente for levar em consideração os fatores que eu falei no slide anterior, a gente vai chegar à conclusão que o altruísmo recíproco é uma característica de espécies mais inteligentes, de vida longa, que vivem em grupos menores e com baixa taxa de dispersão e um alto grau de dependência, tanto na defesa quanto na alimentação e outras atividades do grupo. O Trivers ele sugeriu que o altruísmo específico ele é responsável por vários comportamentos cooperativos, observados principalmente em primatas, como os babuínos, os chimpanzés e os seres humanos. Já existem alguns estudos, eu não fui muito a fundo nessa parte, mas já existem alguns estudos de observação e experimentação que indicam que o ser humano possui um aparelho mental que serve para ajudar a detectar os alelos enganosos. Então, o Trivers propôs que as emoções humanas, como, por exemplo, a agressão moral, a gratidão, culpa, o sentimento de confiança, sejam adaptações que evoluíram em resposta dessa seleção do altruísmo recíproco. Eu achei isso bem interessante. E é como se as emoções fossem o que modera essas transições entre altruísta e específicos. E esse tipo de estudo em animais naturais, assim, no ambiente natural, ele é muito difícil, porque digamos que esses indivíduos em estudo tenham esse comportamento em vários grupos, em várias situações. Vai ser difícil saber o efeito adaptativo dessa ação altruísta, porque a gente pode facilmente se confundir entre uma ação e outra, em um grupo ou outro. E por último, o altruísmo recíproco ele pode ser confundido com o subproduto do mutualismo. O subproduto do mutualismo ele beneficia os indivíduos de maneira igual, mas a diferença entre eles é que no altruísmo recíproco há um espaço de tempo entre os benefícios trocados. E é isso, gente. Obrigada pela atenção. A eusocialidade pode ser compreendida como o ápice das relações sociais. É nela que são vistas as divisões de atribuições. Mas para que seja, de fato, uma eusociedade, existem alguns critérios para cumprir, como diversos adultos vivendo juntos, gerações sobrepostas, ou seja, genitores e a prole convivendo,
cooperação na construção do ninho e cuidado com a prole. Isso implica que exista um trabalho por parte dos não-pai. Dominância reprodutiva restrita, já que cada um tem seu próprio propósito, nem todos se reproduzem. E a presença de indivíduos estéreis. Esse tipo de relação é muito exemplificada pelos insetos da ordem Hymenoptera e Isoptera, mas principalmente pela primeira, que são as abelhas. E é a partir desse exemplo que tentaram compreender o porquê desses indivíduos acabarem se relacionando de uma forma tão intensa que passaram a aparecer mais células de um superorganismo. Foi então que surgiu a hipótese da relação com a haplodiploidia. Nessa forma de reprodução, como é ilustrada na figura, o macho nasce de um óvulo não fecundado, enquanto as fêmeas já possuem o material genético de ambos. Esse tipo de reprodução acaba aumentando a possibilidade das fêmeas de possuírem alelos iguais, como mostra a conta. E essa probabilidade é maior ainda do que se fosse sua própria prole, que seria de 1/2. E tendo essa probabilidade de 3/4, que é maior do que a prole, isso acaba motivando o altruísmo das abelhas a gerar irmãs e não filhos, porque dessa forma seus alelos vão aumentar mais rapidamente. Então é isso que motiva a eusocialidade? Na verdade, não. Por exemplo, o rato topeira pelado. Ele é diploide e, mesmo assim, ele é eusocial, mostrando que a eusocialidade ela, na verdade, é universal. Além disso, é comum o cruzamento múltiplo, como em abelhas com mais de um zangão ou em formigueiros com mais de uma rainha. E isso acabaria acarretando em indivíduos que não são nem mesmo relacionados. Porém, para entender esse tipo de organização, é necessário analisar tanto a genética quanto a ecologia. Por exemplo, como já vimos, os indivíduos têm uma tendência maior de ajudar um parente. E é desse contexto que parte a evolução das castas, porque os indivíduos aceitariam não se reproduzir e desenvolver outra tarefa, porque a relação que eles têm é tão estreita que é como se fosse sua própria prole, mas isso considerando a monogamia, claro. E essa monogamia ela não precisaria ser eterna, mas sim uma janela monogâmica, que é um período de tempo em que essa monogamia seria o suficiente para desenvolver a eusocialidade. Porque chegaria um momento em que as relações elas estariam tão estabelecidas que a poligamia que viria depois, ela não perturbaria essa organização. Isso na maioria das espécies. Já encarando pelo viés ecológico, foi demonstrado por Hunt que apenas os grupos que constroem ninhos complexos e cuidam da larva por muito tempo são eusociais. Ou seja, que ele está dizendo que essas tarefas provavelmente dificultariam que outra fêmea quisesse se reproduzir. Como está escrito no próprio livro, seria dos males o menor, ficar ali sem se reproduzir. Essas duas hipóteses do slide anterior demonstram o quão complexo essa relação social é e o quanto as respostas para sua origem ainda estão sendo exploradas. Mas, continuando, os maiores exemplos dessa organização são as abelhas, que teriam um tipo de eusociabilidade obrigatória, onde elas não podem mudar de casta. E isso quer dizer que sem a rainha a sociedade não sobreviveria. Já o rato toupeira pelado seria facultativo, porque existe a possibilidade de movimentação. Por exemplo, a fêmea dominante pode ser substituída caso aconteça alguma coisa. Já os cupins são colônias geradas por um rei e uma rainha, onde a rainha é facilmente identificada pelo seu abdômen distendido, já que sua missão é exclusivamente produzir ovos. Agora, partindo para outro tipo de socialização, a gente tem aqui um esquilo terrestre e nós vamos ter duas situações. Ao ver um gavião, esse esquilo ele pode assobiar, e ao ver outro animal, outro tipo de predador, ele vibra. Quando ele vibra, ele diminui as suas chances de sobrevivência para alertar os outros. Então, em alguns casos, esse esquilo ele pode ser predado. E já no caso do assobio, também é um alerta, mas essa atitude acaba aumentando as suas chances de sobrevivência, por causar o pânico e provavelmente também alterar o gavião de que ele já ouviu. Ambas as atitudes podem parecer altruístas,
mas o assobio é, na verdade, o egoísmo. Já quanto ao despeito, é uma interação menos comentada, porque é uma interação rara, já que ambos sairiam perdendo, tanto o agente quanto o receptor. E por conta dessa perda geral, esse alelo na natureza ele seria eliminado pela seleção natural. Mas, pela lógica, o despeito ele beneficiaria os terceiros, já que os custos do agente, mesmo que em uma situação fosse menor do que o receptor, poderia não valer a pena.